pelo curso de Educação Física, através do seu grupo de estudos, o GRUEFES, e pelo curso de Pedagogia, pelo seu grupo de estudo, Paulo Freire. O nosso desejo, né, e o projeto, ele vai contemplar 8 palestras, sendo uma em cada mês. Essas palestras, elas vão tratar de temas relevantes da atualidade, que a gente vai convidar um colega, professor, que virá discutir e abrir, né, para uma reflexão, na verdade. Então, eu gostaria rapidamente de apresentar aqui para vocês uma breve, né, sobre o objetivo do nosso evento, e já agradecendo a presença do palestrante da noite, o professor Regis Aparecido de Oliveira, aos meus colegas professores dos 2 cursos, né, de Pedagogia e de Educação Física, e demais acadêmicos e pessoas que estão aqui participando. Vamos lá. O nosso evento, então, vocês estão vendo, né? Porque no meu computador aqui eu não me vejo, nem vejo a tela. Então, vamos lá, o ciclo de palestras, hoje tem a sua abertura com a palestra do professor Regis, organizado, então, pelos 2 cursos e os 2 grupos de estudos da Educação Física e da Pedagogia, onde nós teremos alguns temas em comum, como o exemplo de hoje. Então, dependendo do tema, nós nos reuniremos, e dependendo, a gente se separa, né? Então, os próximos já serão mais específicos nas áreas da Educação Física e na área da Pedagogia. O tema de hoje é os desafios das políticas de Estado em tempos de pandemia para a educação básica em Mato Grosso. E o nosso convidado é o professor mestre Regis Aparecido de Oliveira. Ele é membro do nosso quadro docente, que a gente tem muito orgulho de tê-lo conosco. Ele, esse ano, teve que se afastar, né, um período do ano passado, mas a gente o tem como professor membro aqui dos nossos cursos. Então, ele é uma pessoa que sempre está pronto para compartilhar os seus conhecimentos e para compartilhar a sua visão, né, de educação, as suas experiências, realmente aquelas vividas no chão da escola, como a gente diz. O objetivo geral, então, do ciclo de palestras, que tem a sua abertura hoje, é promover debates e instigar reflexões acerca da educação em um movimento de incorporação de temáticas relevantes que não são aprofundadas no currículo regular do curso, né, mas que se mostram essenciais para a formação dos seus profissionais. Então, muitas das temáticas nós não nos aprofundamos nessa formação. E aí a ideia é essa, de trazer esses temas para um aprofundamento de reflexão e de discussões. Enquanto objetivos específicos, nós estabelecemos, né, de aproximar a vivência prática e profissional ao cotidiano de estudantes da graduação, promover a reflexão sobre educação básica, partindo dos saberes da docência e das experiências e práticas escolares, compartilhar conhecimentos construídos na universidade através de atividades virtuais, que permite a construção de diálogos em que a prática docente esteja no centro da discussão, contribuir com reflexões acerca de temáticas que envolvam o cotidiano do fazer e pensar docente dos professores das redes pública e privada de ensino, e proporcionar aos acadêmicos a possibilidade de discussão de seus estudos junto à comunidade educacional. Aqui uma breve, né, visão do que a gente vai desenvolver até agosto, depois continuamos. Então, no dia 27 de abril, nós teremos a doutora Cássia Fabiane dos Santos Souza, ela é professora da UFMT, ela vai falar sobre formação de professores e as práticas pedagógicas de trabalho com relações étnicos raciais nas escolas, as possibilidades para a construção de materiais didáticos. Esse é o tema que ela vai discutir no dia 27 de abril. Do dia 19 a 21, nós teremos uma
equipe do NDE que vai programar o nosso seminário esse ano virtual. No dia 23 de junho, teremos a doutoranda, né, e mestre Ellen Arantes Martins, de Vilhena, Rondônia. Ela é doutoranda pela Unicamp São Paulo, que vai falar sobre a educação infantil em tempos de pandemia. No mês de agosto, dia 18, nós teremos a professora doutora Nilce Maria da Silva, da Unemate Cáceres, que tratará sobre a importância do aprendizado de Libras pelos acadêmicos de pedagogia, futuros profissionais responsáveis pela alfabetização do aluno surdo. Então, para vocês terem uma visão, né, dos objetivos desse ciclo de palestra, do que a gente espera construir. Hoje eu apresentei só o da pedagogia, estamos fechando a programação da educação física, mas nós também já estaremos em breve divulgando aqui, tá? Então, para iniciar, eu vou apresentar o professor Regis, vou ler aqui rapidamente o currículo dele. O professor Regis, ele possui graduação em licenciatura da matemática pela Universidade de Cuiabá, e fez o mestrado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ele é professor da Faculdade Católica Rainha da Paz, de Araputanga. Ele é professor formador do Centro de Formação e Atualização de Profissionais de Educação Básica, o Cefapro, de Cáceres. Ele tem experiência na área da matemática, com ênfase em geometria e álgebra, atuando principalmente nos temas de seminário educação, formação, educação do campo e comunicação. Professor, eu, além desse resuminho sobre você, eu diria que você é uma das pessoas que mais eu tenho orgulho de ter conhecido na educação. Não só pelo seu conhecimento científico, a experiência da escola, mas principalmente pelo ser humano que você é. Seja bem-vindo, essa é a sua casa. Está com você a palavra, e é isso. Um grande abraço, estamos aqui. Obrigado, professora. Gente, a professora B, ela aumenta muitas coisas, tá? Não vamos assim, não. Eu sou... O som está meio baixo, professor. Oi, melhorou? Melhorou. Ah, tá. Então tá, vamos lá. Eu gostaria, primeiramente, pessoal, deixa eu começar a apresentar aqui, tentar compartilhar a minha apresentação, para a gente começar já. Dizer, pessoal, que sempre é um prazer muito, muito, muito grande estar... Saudades, professor. Nesse espaço. A FCARP, para mim, como a professora B mesmo colocou, é família. Eu acho que a gente está em casa quando eu estou na FCARP. Professora B, só comenta para mim, está compartilhando ou não? Está, né? Ou não? Só me dá um feedback aí. Sim, está compartilhando. Tá, beleza, então, pessoal. Tá. Pessoal, é o seguinte, então, antes de iniciarmos, eu trouxe uma imagem aqui para a gente só fazer uma reflexão do que nós estamos passando, tá? E aí eu trago uma frase do Rubens Alves, que ele diz que não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. Dificuldade principalmente nesse momento tão adverso por qual nós estamos passando, um momento tão doloroso que nós estamos passando. Eu acho que a gente poderia, né, só um segundinho de reflexão pelas mais de 300 mil brasileiros e brasileiras que já não estão mais com a gente em função desta pandemia. E ela
que trouxe todo esse desarranjo, né, na nossa contemporaneidade, mas é um desarranjo também que, como Rubens fala nessa frase, é preciso também que haja silêncio da nossa alma, para a gente, nesse silêncio, refletir muito, muito, muito sobre o porquê, qual a minha contribuição para que isso esteja acontecendo, né? O que a gente pode fazer para que isso melhore, para que a gente avance. E essa é, como ele diz, a dificuldade, né? O ouvir não é uma tarefa muito simples, mas é necessário. Nós precisamos, principalmente nesse momento que a gente passa, a gente ouvir. A professora B já fez uma explanação, né, do que a gente vai estar discutindo aqui hoje. É um tema instigante, né? Os desafios da política de Estado em tempos de pandemia para a educação básica em Mato Grosso. Nós temos a pergunta de início, né? Antes, no título já nos propõe, nós temos políticas de Estado. E aqui eu queria fazer um parênteses, né? O que é política de Estado e o que é política de governo. Nós sempre convivemos muito, muito com políticas de governo. São essas políticas que são alimentadas de tempos em tempos para satisfazer crenças, vontades, e elas são sazonais. As políticas de Estado, não. As políticas de Estado, elas estão para além de um governo. A LDB é uma política de Estado. O Fundeb é uma política de Estado. Indiferente de quem ocupar a presidência, ela vai estar lá, ditando, orientando, tal qual deve ser conduzido o processo. E aí, o tema da nossa fala aqui hoje, da nossa roda de conversa, ela nos convida a fazer-se olhar para as políticas de Estado que nós temos e em tempos de pandemia. Antes eu gostaria, que é uma prática minha, quem me conhece, convive, sabe um pouco, eu gosto muito de me colocar, porque eu acho que nós somos seres históricos. Nós somos como Paulo, e como um futuro bom freiriano, que eu ainda estou gatinhando, eu acredito que nós somos seres em construção, seres inacabados. E por ser um ser inacabado, nós precisamos estar constantemente construindo a nossa história. E a nossa história, ela perpassa necessariamente pelo conjunto de retalhos que a gente vai sendo construindo. Eu não sou o Regis que fala aqui hoje, não é o mesmo Regis que estava, por exemplo, há uns 5 anos atrás, dentro da sala da pedagogia, numa das primeiras andanças minhas, na primeira turma de pedagogia, ou mais, né, B, mais de 5, aquele Regis não existe mais. Também eu não sou sem ter existido uma ancestralidade. E aí, eu gosto muito de uma frase do Frei Beto, que ele diz, e eu repito elas muito, muito mesmo.
os nossos pés falam de... A nossa cabeça fala de onde os nossos pés estão fincados. E onde que eu finco meus pés? Né? Eu sou camponês, meus pais viveram a vida inteira no campo. De lá, lá do campo, eu construí a minha história, a minha militância, tanto no movimento sindical quanto nas pastorais, principalmente na pastoral da juventude. Foi esse espaço que pavimentou, que fez com que eu chegasse e me tornasse o profissional que eu sou hoje. E na vida, e no campo profissional, eu sempre primo muito, muito, gente. A minha bandeira é esse nosso constante, essa nossa constância, esse nosso contínuo. É o profissional ter claro que ele não está pronto. Olha que coisa, olha que coisa linda que Paulo fala para a gente. Eu me faço na minha caminhada. E como que é esta minha caminhada, né? Quais conceitos eu me alimento, em quais fontes eu bebo, para que esse meu constante construir se dê mais próximo do ideal possível. Então, colegas e futuros colegas, nós temos muitos acadêmicos, eu penso e tenho comigo que nós temos esses dois princípios e que, na verdade, se tornam um só, que é o pessoal e o profissional. Óbvio que, às vezes, num campo eu me coloco com muito mais precisão, com muito mais propriedade do que em outro, em alguns momentos. Isso é do caminhar. Mas o que a gente tem que ter tatuado na nossa mente? Que profissional eu estou construindo neste meu caminhar? Se eu tiver esse zelo excessivo na construção desse profissional, não vai ter momento atípico algum que vai me impossibilitar de fazer a travessia. Não estou dizendo com isso que eu não vou ter dificuldades, óbvio. E que bom que as tenhamos, não é isso? É nesses momentos de dificuldades que o refletir, as decisões têm que ser muito, muito bem trabalhadas, é que a gente amadurece, que a gente cresce. E eu escuto constantemente nas redes sociais, nas rodas de amigos, se quando o nosso barco chegar do outro lado dessa pandemia e nós não nos tornarmos seres humanos melhores do que nós éramos, tem alguma coisa errada com a gente. Mas eu tenho certeza que todos nós vamos, com certeza, estar muito, mas muito melhor do que nós estamos hoje. Eu acredito, gente, que o educador, a educadora,
o professor, a professora, o professor, ele é um poeta por natureza. Porque, como o Rubem Alves diz, ele fala, poesia é a voz da alma. E a voz da alma é a única voz capaz de transformar. Transformar do ponto de vista freiriano, quando Paulo fala para a gente com amorosidade. E aí, nessa poesia, o Rubens Alves diz o seguinte: amor é isto. A dialética entre a alegria do encontro e a dor da separação. De alguma forma, a gota de chuva aparecerá de novo. O vento permitirá que velejemos de novo, mar afora, morte e ressurreição. Na dialética do amor, a própria dialética do divino. Quem não pode suportar a dor da separação não está preparado para o amor. Porque o amor é algo que não se tem nunca. É evento de graça. Aparece quando quer e só nos resta ficar à espera. E quando ele volta, a alegria volta com ele. E sentimos então que valeu a pena suportar a dor da ausência, pela alegria do reencontro. Eu acho que nesse momento que a educação está vivenciando esse distanciamento daquilo que a gente mais sabe fazer, daquilo que a gente mais se prepara, mais se doa, mais estuda para fazer, é esse esperançar freiriano que Rubens fala para a gente alimentar neste momento. E aí chega para a gente de uma forma bastante cruel, de uma forma inesperada, o vírus. A gente, então, acampa uma guerra com esse inimigo invisível, mas que a gente sabe que ele está levando gente muito próxima da gente, entes queridos, pessoas distantes. Ele chega e bagunça a nossa, como diria, o nosso normal. E ao fazer com que o mundo todo se curve, e esse curvar não é o curvar de se deixar vencer. Não é esse. Se curva frente a algo muito grande. E se é algo muito grande, a nossa atitude tem que ser maior ainda para o enfrentamento. E aí, infelizmente, nós não atravessamos um bom momento para a visita desse bendito, né? E ao se curvar, a gente, nós educadoras e educadores, nesse rearranjo do que a gente precisa ir aprendendo a construir, alguns valores que às vezes andavam um pouquinho não tão presente, nós começamos a entendê-los como indispensáveis, a entendê-los como escudo para esse enfrentamento.
Eu citei alguns aqui, a questão da solidariedade, da empatia, da resiliência, do amor ao próximo, e por aí vai. Nós só vamos conseguir vencê-lo se esses valores, aliados a muitas atitudes, se fizer presente no campo desta batalha. É um momento que a gente precisa refletir bastante. Como dizia lá no início, né? No nosso silêncio, fazer a leitura desse nosso silêncio. E ele traz uma mensagem, gente. Traz uma, a gente, como a gente dizia, como o Rubens falava no primeiro momento, é necessário esse silêncio, que ele é muito mais assustador do que o fato de falar. O vírus também traz uma mensagem para a gente. De que, indiferente das escolas estarem fechadas, o papel da professora, do professor, é indispensável, é central no desenho e na implementação das políticas educacionais. Não importa se políticas de Estado ou se políticas de governo. Está claro, sem esse recurso humano nesse espaço, chamada professora, chamado professor, a gente não consegue implementar essas políticas. É o pleno exercício dessa nossa capacidade, da nossa luta, desse nosso propósito de fazer valer com que os nossos meninos e meninas consigam construir conhecimento, não na proporção que gostaríamos, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos, minhas alunas, e eu brinco com eles. Vocês têm que ser melhor que eu. Bom, se bem que para ser melhor que eu não precisa ser muita coisa. Eu falo para eles, vocês têm que ser melhor que eu. O discípulo precisa superar o mestre para que esta coisa vá se expandindo. O conhecimento ele precisa ser compartilhado à exaustão. Eu brinco sempre, né, com os colegas. Às vezes, em alguns espaços, existe aquele colega que tem uma ideia brilhante e ele segura a ideia para ele porque ele acha que alguém vai roubar. Se ele tem um projeto, ele chama de meu projeto, sem saber que o conhecimento enclausurado morre. Tem um ditadozinho que fala o seguinte, é um ditado oriental. Se por uma estrada caminham dois homens, um ao encontro do outro, e cada um leva um pão, e ao se encontrarem, eles, num gesto fraterno, eles trocam o pão, cada um vai embora com o pão. Eles podem até sentir o sabor daquele pão. Se ele não houvesse experimentado o outro, ele não saberia nem sequer o sabor do pão. Mas, se dois homens ou duas mulheres caminham por uma mesma estrada
no encontro uma da outra, e cada uma delas leva uma ideia, e ao se encontrarem, elas comungam, trocam essas ideias, o que vai acontecer? Cada mulher seguirá teu caminho com agora 2 ideias. Por isso, conhecimento é para ser compartilhado. E quem faz, e quem compartilha é o recurso humano, é o profissional. E o vírus deixou muito claro isso para a gente. Os governos podem criar a melhor política do universo. Se dentro do espaço, no chão da escola, a professora lá não estiver para que essa política seja implementada, de nada vai adiantar todo o esforço de quem a projetou. E aí o vírus reafirma: o professor, a professora é indispensável, insubstituível. Porquanto aos acadêmicos, acadêmicas que aqui estão conversando com a gente, aos colegas que aqui estão e que já estão na labuta, a nossa responsabilidade, ela se torna maior ainda. Porque então agora a gente tem uma afirmação comprovada daquilo que a gente sempre defendeu para a sociedade. Então, melhor do que nunca, o momento de nós podermos reafirmar para a sociedade esse valor, que é a presença do profissional, do educador, da educadora. E, no meio desse caos, nós temos essa mensagem traga. Eu acho que vocês ouviram um pouco disso aqui, mas nas redes sociais, mas eu fiz questão de trazer, porque eu achei lindo, lindo, lindo esse depoimento. Só um minuto, colegas. Essa sou eu, muitas e uma só. Eu trabalho no restaurante. Ela só tem a mania. Oi, professora, tudo bem? A mãe não, eu não, assim, você, professora. Verifica o som. Você, professora, eu não consigo aprender. Não está legal, professora? Só um minuto. Oi, professora, tudo bem? A mãe. Ok, professora B? Tá baixo. Você, professora. E você, professora. Eu não consigo. Fala aí com ele. A mãe não é. Rafael vai te explicar o negócio aí. Você tem as manias do povo. Aí não tem outra. Ele disse para você aumentar aí que vai dar certo. Aumentei o máximo, melhorou? Oi, professora, tudo bem? A mãe não, eu não, assim, você, professora, se você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual você. Você tem as manias do Aí, a minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Desculpe te incomodar agora. Mas o que eu queria falar para a senhora.
né, gente? Oi, voltou? Só me dá um feedback aí. Voltou. Voltou. Obrigado. Você só aumente o som seu, ele está meio baixo. Tá. Ok, melhorou, professora? Melhorou. Então tá. Então, pessoal, quando a gente fala da necessidade de nós podermos nos emancipar que eu digo assim, de sair a campo, desvelando essa mínima, não é máxima, é uma mínima, de que o processo de construção de conhecimento ele pode ser feito de qualquer forma. E aí algumas políticas, elas trazem em suas entranhas alguns encaminhamentos que às vezes nos machuca, né? Ao dizer que o profissional, esse ou aquele, é indispensável, que este ou aquele componente curricular tem maior ou menor peso na vida de um futuro adulto. Então, assim, mas a gente precisa ter muito claro isso para a gente poder fazer esse enfrentamento. Mas, para isso, colegas, eu gosto de uma fala do Cortella, quando ele traz para a gente essa dicotomia, não seria uma dicotomia, não, desculpa, essa diferenciação entre educação e escolarização. Nós precisamos ter muito claro isso para a gente. E a pandemia, ela desvelou isso, tirou esse véu. Não é que na escola não se faz educação, não é isso que eu estou dizendo. Mas na escola, o primor da escola é a escolarização, é a construção do conhecimento. Esse conhecimento historicamente construído pela humanidade e que a gente foi feito, e ao longo da história nós fomos arranjando ele de forma que a gente vai, ao longo da vida estudantil, apresentando-os aos nossos estudantes e eles vão apreendendo. A escolarização, ela é pontual. A educação, não, gente. A educação é para a vida toda, a escolarização também. Mas a educação, o Cortella diz que ele é um processo que visa ao desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano, através da aplicação de métodos próprios, com o intuito de assegurar-lhe a integração social e a formação da cidadania. Porquanto, a educação ela acontece desde lá do berço. A família educa, a igreja educa, os espaços sociais educam ou deseducam, não importa. Já a escolarização é o ato ou efeito de escolarizar, de se escolarizar. É o que nós falamos, é um conjunto de conhecimentos que se adquire na escola. Por que eu fiz questão, colegas, de trazer esses conceitos? Porque nós estamos constantemente nos deparando muito com o desejo, às vezes até irresponsável, de fazer com que todos voltem para dentro das salas de aula e usam o mote de que o objetivo é reparar,
essa perca que está acontecendo, mas a gente percebe que em muito dos espaços pesou para muitas famílias assumir para si que, de fato, jamais deveria ter deixado de ser o processo de educar. As políticas públicas, elas vêm para melhorar, para facilitar, para implementar um processo de escolarização. Nós não precisamos de políticas públicas para a construção da educação em si. Quem é da matemática conhece aquele ser e somente ser, né? Se pertence ou não pertence. Aí, aquilo que a gente sempre fala. A educação, ela está na escolarização. A escolarização nem sempre está no espaço que acontece a educação. Muitas vezes, em espaço de pais, mães analfabetos, por exemplo, eles não conseguem dar ao seu filho um mínimo de escolarização, porque eles não as têm. Então, assim, a gente precisa, e o Cortella traz essa observação para a gente ficar um pouco atento. Daí também essa questão que a gente precisa, e que está muito imbricado, essa questão da... Às vezes, chega a ser até antagônico, escola e família. Quando, na verdade, deveria ser homogêneo, uma mistura legal, gostosa. Feliz dos espaços onde escola e família é um contínuo e não tem esse X aí que as separa. E o Alves, o Rubens, ele traz tem uma frase dele, me permita ler na íntegra. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar. Criar na criança essa curiosidade. Para mim, esse é o objetivo da educação. Criar a alegria de pensar. Lindo, né? Por isso que todos os meus encontros, meus bate-papo, ou na sala de aula, não importa o lugar que eu esteja, eu sempre coloco isso. E eu tive o prazer de conviver com alguma etnia, alguns indígenas, e eles são maiorais nessa questão. Eu acho que Rubem Alves copiou deles. Porque lá, sim, a criança, ela é centro. Porquanto, a política, principalmente, e agora nesse tempo pandêmico, a gente percebe o quanto que nós nos distanciamos das políticas. E não é que não tem, não, companheirada. Tem. Olha para vocês terem uma prova. Os conselhos deliberativos escolares, os CDCS, que são chamados, né, os conselhos deliberativos escolares, é uma política de Estado que ela vem ao encontro desta necessidade. Porque lá no conselho está presente o representante da família, de todos os segmentos. Olha que coisa legal. E muitas das vezes, com o passar do tempo,
nós, enquanto educadores, educadoras, a gente não conseguiu, nós não conseguimos fazer do espaço do Conselho Deliberativo um espaço autônomo, um espaço de nós de silêncio para ouvir. Olha que coisa interessante. Geralmente os conselhos eram espaços únicos, exclusivos, para deliberar questões meramente financeiras. Então, aí quando a gente vai discutir as políticas, a gente percebe essas situações. A família se distanciou da escola. E às vezes eu sempre... A família, ela distanciou um pouco da escola em muitos casos. Eu acho que tem um fone aberto, por favor. Obrigado. A família se distancia da escola, não é de uma hora para outra. Isso também é um processo. E cabe a nós, neste momento, tentar refazer esta trajetória, porque a gente precisa resgatar essa família. Nós precisamos reeditar as políticas existentes para que essa família venha. Eu não estou aqui, pessoal, eximindo as famílias de responsabilidade. Não é isso. Eu estou aqui fazendo a nossa meia-culpa. A família também ela precisa fazer a meia-culpa que lhe pertence, que lhe cabe. Mas eu estou aqui enquanto escola. Então, enquanto escola, eu preciso falar deste lado. Então, a minha cabeça está falando porque meus pés estão fincados na escola. Mais uma vez, o Frei Beto aqui com a gente. Então, assim, é de extrema importância para que toda e qualquer política dê bons frutos, todos os atores envolvidos sejam ativos. E muitas vezes, muitos deles ficam passivos. Essas relações, aí o Santos e o Tonioso, ele traz para a gente que as relações entre a família e a escola, ao longo da história, ela ocupou um espaço importante nesse âmbito educacional. Por quê, gente? Nós já paramos, e agora a pandemia mostra isso para a gente. São as duas instituições com mais presença na formação do indivíduo. Correto? As duas instituições, a família e a escola. E em terceiro, a gente traria a religião, ou em terceiro, ou primeiro, sei lá, o segundo. Né? Do ponto de vista político, nós temos essas duas instituições. Do ponto de vista político, a escola e a família. Elas desempenham papéis distintos. Mas aí eles falam, só que eles são complementares na educação que é fornecida para a criança. Por isso que muitas das vezes a gente encontra hiatos, e não são pequenos hiatos, não. São hiatos consideráveis na construção do conhecimento em função de uma dessas instituições não estarem
ativamente presente nessa formação integral dos nossos meninos e meninas. E aqui eu não quero entrar, pessoal, no conceito de família, não, tá? Por favor. Mas a ausência da família, ela tem dito para nós, educadoras e educadores, ela tem explicitado a nós o quanto que trabalhoso fica esta construção de conhecimento, quando essa instituição falha também. Aí fica só a cargo da escola, e a escolarização ela fica pelo caminho. E aí, então, pessoal, colegas, frente a estas circunstâncias, a gente precisa de uma fotografia do que nós temos. Vários pensadores que discutem o planejamento, eles sempre nos falam, todo e qualquer planejamento precisa de uma imagem real. É a partir dessa imagem que eu visualizo aonde eu quero chegar. E aí eu coloquei, eu trouxe aqui para a gente fazer algumas fotografias. Qual é a fotografia da escola hoje? Que escola nós estamos tendo hoje? Não tem paredes, não tem muros, não tem aglomerações e assim por diante. Essa fotografia nos é familiar? Para a família, qual a fotografia que a gente poderia fazer da família hoje? Transformaram em professores? Ausência de tecnologias? Desempregos? Analfabetismo? E tantos outras imagens a gente poderia registrar, figuras nesta fotografia da família. E a fotografia dos profissionais da educação? Lembrem, para mim pensar a política, para mim pensar o planejamento, eu preciso partir desse real. Eu tenho que ter muito claro, tem que estar muito límpido para mim. A gente tem, então, o excesso de informação, o não domínio da tecnologia, a ausência dos estudantes, excesso de registros, a cobrança exacerbada sobre a nós, a exposição da nossa privacidade, né? Ultimamente, casa de professor virou estúdio, né? Está exposto, virou um BBB, está exposto para Deus e o mundo. Mas a gente precisa fazer essa leitura para que nós possamos compreender essa realidade e, através dessa compreensão de realidade, implementar, fazer a leitura das políticas que já existem e municiar aqueles e aquelas que estão no espaço da construção da política, elementos para que eles possam, a partir dessa leitura nossa, dessa fotografia nossa, construir as futuras políticas. Olha, em 2019, gente, nós tínhamos 768 escolas estaduais. Eu só peguei esses dados aqui da professora Marilda, que é num artigo que ela publicou ano passado. Nós tínhamos 141 municípios, né, estaduais, nos 141 estados,
10.772 professores efetivos, existia 3 mil e poucos interinos contratados, destes 12.900 habilitados tinham habilitação, outros 500 e poucos sem habilitação, um dado importante em pleno 2021. Aí nós tínhamos quase 200 professores indígenas, nós tínhamos 376.200 e poucos alunos, compreendendo, né, todos os níveis. Olha a dimensão pela qual a gente precisa pensar políticas. E a pandemia chegou nesta realidade. E aí a gente pergunta: que terreno social a pandemia encontrou? Como é que essas 768 escolas estavam? Como que esses 24 mil e poucos profissionais, quase 25 mil profissionais, estavam profissionalmente preparados para vivenciar esta nova situação? Porque é a partir desses dados que a gente constrói. E aí a pandemia, ela traz inúmeras, mas muitas consequências mesmo. Como a gente estava dizendo lá no início, ela nos mostra coisas positivas. É até só estranho dizer, né, que a pandemia traz coisas positivas. Mas, como que eu diria para vocês? Mas quando insiste em negar que a educação é o único caminho pelo qual uma nação pode trilhar para a sua emancipação, é preciso vir uma pandemia para tentar mostrar isso. E aí eu lembro aqui de um pensador brasileiro, Darcy Ribeiro, que ele sempre dizia o seguinte: a crise na educação no Brasil não é crise, é projeto. Isso o Darcy disse na década de 80, se não me engano, acho que foi isso, 70, 80. Olha como é doloroso ouvir isso, gente. A crise na educação brasileira não é crise, é um projeto. E eu costumo ter uma imagem que circula muito nas redes sociais, onde tem um globo e muitas mãos sustentando aquele globo. Eu gosto de fazer uma analogia com a educação naquilo. Vamos pensar o globo sendo a educação. E aquelas mãos, todos os atores que dela fazem parte. Ali tem a mão do Estado, ali tem a mão do professor, do diretor, a mão do coordenador, a mão do pai, da mãe, a mão do responsável, a mão do aluno, a mão do guarda. Todos os atores envolvidos no processo educacional são mãos ali. Mas acontece, e aquele globo não é leve. Acontece que as mãos, elas vão escorregando. Como Darcy Ribeiro diz, o Estado tira a mão dele, o outro vai e tira a mão dele, a família tira a mão dela. Muitas vezes, acaba, em algumas circunstâncias, acaba
uma única mão segurando aquilo, que é o professor. E aí não é à toa, colegas, que nós somos uma das profissões com os maiores índices de afastamento por saúde no exercício da profissão. Então, a gente precisa, e eu trago isso para a gente, para que a gente tenha muito claro de que eu preciso me preservar, que eu tenho limites, eu não posso, eu não devo extrapolar os meus limites. Porque senão a saúde vai embora e o Estado continua. Daqui a pouco, a pandemia, se Deus quiser, ela vai nos abandonar. E a gente vai não voltar à normalidade, que não dá mais, com tanta gente indo embora, dizer que a gente vai voltar à normalidade. Eu acho que a gente jamais volta à normalidade. Quando a gente perde alguém muito próximo, deve ficar graças a Deus, eu nunca perdi alguém muito próximo de mim, um familiar, alguém, já perdi muitos amigos querido, mas não deve ser a mesma coisa. Quando você perde alguém muito próximo, esse vazio, ele é eterno. A gente vai aprendendo, acredito que a gente aprende a conviver com ele, mas não superar. Por isso que eu digo, então, a gente não vai conseguir voltar ao que era, eu acho que não. Mas a gente precisa observar com muito profissionalismo essas consequências. A primeira delas é que a Covid-19 ela forçou o planeta inteiro a abraçar o mundo digital de supetão. Foi isso? Olha, da noite para o dia, a gente que estava na sala de aula com o data show, ou com o quadro, o giz, não importa o quê, de repente tudo isso foi nos tirado e nós nos vimos do outro lado de uma tela com os nossos alunos opostos a nós e a gente tendo que conversar com eles. E aí o dado mais doloroso, com quantos por cento dos nossos meninos e meninas a gente conseguia conversar? Isso é política pública. As políticas públicas voltadas às tecnologias digitais, abandonadas ao longo do tempo, apresentam a fatura. Eu trago esse dado aqui, colegas. Aos colegas que já estão na caminhada há mais de 10 anos, há que se lembrar de que as nossas escolas, elas eram equipadas com laboratórios de informáticas e com um técnico nesses laboratórios. E aí, esse laboratório dava suporte para a gente. E nós começamos, foram investindo. Só que, como o Darcy dizia, né? Custa caro. Então é melhor abandoná-los. Por isso que a crise não é crise, é projeto. E agora nós estamos. Como eu acompanho praticamente as escolas do polo todo, eu cheguei numa escola e a professora chegou, a coordenadora falou assim, professor, faz favor aqui. Nós temos aqui, falou lá um número muito grande de alunos, e disse para mim, sabe quantos computadores nós temos na escola? 2. Como é que a gente vai fazer isso? Já pensou? Então, assim, para a gente, de novo, o vírus diz para quem nos governa e para nós também. Para nós, enquanto profissional, que a gente precisa exigir daqueles que ora nos governam a devida atenção para a construção de uma educação completa.
A gente sempre fala, e está sempre em voga agora, a questão da educação de tempo integral. Mas não adianta muito a educação ser de tempo integral e não ser integral como um todo, que abrace todos os componentes curriculares, que passeie por todas as áreas do conhecimento, que traga diversos projetos para serem desenvolvidos. A gente clama, a gente precisa de uma política que seja integral e de tempo integral. E outra consequência, o nosso quase analfabetismo tecnológico e os seus desdobramentos. Eu coloco aqui, gente, desculpa, eu sei que tem colegas que são experts, são quase hackers, né, em tudo, mas os dados os quais eu tenho acesso, ele apresenta que nós, educadores, estamos muito longe ainda do... Eu sempre costumava brincar com os meus alunos aí na FK, porque eu falava para eles, olha, gente, eu acredito que no máximo uns 10 anos, quem não dominar tecnologia não vai conseguir entrar mais no espaço da sala de aula, ou se entrar, não fica. E não deu 10 anos. Foi pelas vias da pandemia. Mas, indiferente, nós estamos caminhando para isso. Então, a gente precisa olhar com muito carinho, com muito zelo, todas essas consequências, para que a gente possa fincar os nossos pés dentro disso e que a nossa cabeça fale a partir desses lugares com o empoderamento necessário para que as pessoas nos ouçam e as políticas sejam escritas tal qual as nossas necessidades demandam. Eu trouxe uma fala do Pinheiro, que ele é o presidente, ele é secretário executivo da Associação Nacional de Educação Católica, e ele fala o seguinte: frente a este novo cenário, nos preocupa a visão restrita e segmentada com que a educação vem sendo abordada, sobretudo no que se refere ao olhar e ao cuidado com os mais necessitados, além de um possível desmonte da participação da sociedade civil na implementação das políticas públicas, em especial da educacional. Quanto mais a gente vai trazendo um arroxo, quanto mais a gente vai apertando o cinto... Professor? Oi. Só um minutinho, que nós temos aqui para cumprir um horário na faculdade. Sim. E é tipo um toque de recolher trabalhista. E aí o senhor tem uns 10 minutos para encerrar, tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Então, pessoal, para ficar claro para a gente, nós temos que olhar esse passado, esse presente e o que nós queremos do futuro, pós-pandemia. Será que a gente vai estar livre de pandemias? E aí não é só essa pandemia do vírus, quais outras pandemias poderão vir? E aí a Liberale, ela traz para a gente o seguinte: nós temos um desafio. E o desafio é construir o inédito viável em meio à crise do coronavírus. Lições que aprendemos, vivemos e propomos. Essa crise ela não pode ser o que é só pelo fato de ser. A gente precisa tirar alguma situação dela. E aí, de novo, eu trago o Galeano, que a gente precisa aprender a olhar. O Galeano, um argentino de qual eu gosto muito, adoro, sou apaixonado pelo seu escrito, e eu acho que todo mundo deveria, todo educador precisava ler o livro dos abraços.
num trecho ele traz o seguinte, que ele fala sobre o olhar. Diogo não conhecia o mar. O pai levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a olhar? Muitas das vezes, nós precisamos aprender a olhar. E a pandemia está nos chamando a olhar a nossa realidade. E a gente precisa superar o que nós vemos. E para superar o que nós vemos, Dom Helder Câmara tem uma frase que eu também sou apaixonado por ela. Ele diz o seguinte: diante do colar belo, como um sonho admirei, sobretudo, ó a sacada, sobre o fio que unia as pedras e se imolava anônimo para que todos fossem um. Muitas das vezes, companheirada, a gente costuma olhar a pérola, o grande, mas o fio que está ali unindo todo, muitas vezes ele passa despercebido. Construir conhecimento exige de nós enxergar esse fio que une todos esses ingredientes que faz com que o conhecimento seja feito. E aí vem o real e o ideal. E aí eu pego uma frase do Galeano também, quando ele fala da utopia. Eu gosto muito dessa frase, o conceito que ele dá para a utopia. Ele fala assim: a utopia é uma luz que fica lá no horizonte. Se você caminha, dá um passo em direção a essa luz, ela afasta um passo. Se você der 2, ela afasta 2. Se der 10, ela vai afastar 10. Se você começar a correr, ela vai correr também. Aí ele faz a pergunta: uai, então para que serve a utopia? Para a gente caminhar. Coisa chique, né? Então nós precisamos da utopia. Nós precisamos ter essa luz no final. E essa luz é construção de políticas. Essa criticidade que nós precisamos ter nessa reflexão ao pensar a política. E aí, o que a gente vivencia durante tudo que está sendo posto? As condições que nós não temos, sociais, técnicas, psicológicas, nossa, dos alunos, a falta do preparo dos professores em EAD. Nós sabemos que 90% dos colegas nossos jamais tiveram a experiência com aulas remotas, e no momento estamos tendo. E aí, não é para concluir, a pandemia, ela agrava o fosso que existe entre as nossas classes sociais. E, possivelmente, as consequências dela no ensino superior daqui 5, 6, 8, 10 anos. Porque não nos enganemos. O prejuízo está posto. A escola vai tentar minimizar, mas talvez a gente não consegue. E aí, pessoal, eu não existo sem o outro. Eu preciso reconhecer, eu preciso do reconhecimento do outro para nos fazer. É unido, é só unido que a gente pode fazer com que políticas públicas sejam implementadas de fato. E outra vez o olhar do José Saramago. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Porque muitas vezes a gente fica no automático e o nosso olhar não consegue ver a política, não consegue ver a circunstância. E a gente precisa
ter essa observância no que nós estamos vivenciando. E, acima de tudo, algumas coisas que nós precisamos ter. O respeito, que é o reconhecimento do outro enquanto ser e existir. As igualdades nas diferenças, para fazer o enfrentamento do que está posto, a gente precisa ter esse olhar. E cada um com a sua dor. Eu, a escola, a família, o aluno. É nessa comunhão que a gente vai poder fazer com que a solidariedade, que é o respeito em última instância, embora todos nós estejamos fragilizados pela política ou pela ausência das políticas para nos dar embasamento nesse momento, é que a gente precisa ter claro isso, que a estrada é longa e que nós temos muito que caminhar ainda. As sequelas dessa pandemia e da ausência da política, das políticas principalmente, elas precisam nos mostrar que existem diversos ângulos na mesma janela para se ver. Compreender que há outros pontos, o Tomás diz para a gente, de vista, né? É o início da nossa sabedoria. Não é a minha visão que ela é a basilar, é um conjunto. E aí Freire fala para a gente, a prática de pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo. Como é que nós vamos pensar a prática a partir das políticas que nós temos neste momento? E aí Sócrates fala para a gente, a sabedoria começa na reflexão. Então a gente precisa, comparado, refletir muito, 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 muito o que nós estamos vivenciando. Aí eu tinha aqui um poema que eu vou deixar depois que vocês vejam, o Apanhador de Desperdício, de Manuel de Barra. Ele vem falar para a gente que a gente tem esse cuidado em pegar as coisas, por mais pequenas que elas sejam, mas indispensáveis para a nossa construção. Depois um outro momento a gente continua. Eu espero, colegas, trago a mensagem. Eu me desculpe, eu me perdi no tempo, eu falei muito no início, mas a gente vai abrir aqui, eu não sei se vai ter tempo para fazer algumas colocações, mas eu penso que é isso. A gente precisa, mais do que nunca, dessa nossa espiritualidade, dessa nossa amorosidade, para compreender a realidade que nós estamos vivenciando e, a partir dessa compreensão, analisar o que nós temos de políticas públicas e o que é que a gente precisa, o que é que nós temos enquanto seres ativos do processo, contribuir para que a gente melhore cada dia mais. Correto? Um beijo no coração de cada um e cada um. Obrigado, professora. Oi, gente. Então, muito obrigada, professora. A ideia realmente nós esquecemos de um detalhe, né, que fui comunicada, porque eu vim para a faculdade, porque o Rafael é que coordena esses encontros, e a gente tem uma questão trabalhista aqui de fiscalização, né, então eu tenho que encerrar até 8h30, porque senão a gente pode ter penalidade. E, enfim, eu fico muito sensibilizada, como a professora Joana colocou, né, aqui no chat. E a gente sempre gosta, assim, fica encantado com a sua fala, mas é pela sua paixão, e a gente, como é apaixonado, né, pela educação, e principalmente pelas políticas públicas, dentro desse contexto da atualidade, que você traz, assim, muitos questionamentos que talvez a gente não tivesse pensado a partir do seu olhar. Eu acho que é isso que é importante. O olhar do outro que vai mexer com o meu olhar e vai ver essa visão que você coloca, né, da gente aprender a olhar. Me ensina a olhar. E talvez a gente não está sabendo também olhar direito e nem conduzir os nossos alunos para esse olhar. Eu fico muito inquieta para encerrar, mas eu não poderia deixar a minha mensagem da minha incomodação, só para todo mundo pensar, não sei se é só esse meu sentimento. Eu ando muito agoniada com os grupos, né?
porque a gente precisa se comunicar, aí você passa um comunicado e ninguém fala nada. Aí você... Isso é nos grupos de aluno, dos professores, de todo mundo. Há um silêncio, né? E aí eu estou aqui faz dias me perguntando até quando nós vamos aguentar esse silêncio. Eu não aguento. Então, assim, eu acho que... Não sei se é só o meu sentimento. Hoje, desde ontem, eu estou falando com os alunos, com meus colegas. Pessoal, manifesta aí, pelo menos diz, olha, eu li isso daqui, alguma coisa, pelo amor de Deus. Então, o que anda me incomodando no meio de tudo que você disse é esse silêncio. Há um silêncio rondando aqui por perto, né? E era isso. Minha gratidão em nome da diretoria da faculdade, em nome dos acadêmicos da educação física, em nome dos acadêmicos da pedagogia, dos nossos colegas professores, da rede pública, que você tem aqui um acesso grande, né, com o pessoal da rede, aos teus alunos egressos da pedagogia, que estão aqui também participando, e que você tão bem semeou aqui. E a gente só está ganhando aqui os parabéns, professor. Sempre você vai ser bem-vindo. E em breve vai ter bis, estão pedindo bis aí, nós vamos. Eu estou aqui, tá, gente? E seguimos de mão dadas, segurando, né, os nossos desafios e esperamos que Deus nos fortaleça, sempre. Eu acho que isso é muito forte. E você, novamente, é a pessoa que tem a humanidade, que tem esse amor, esse carisma que sempre nos envolveu. Deixo aqui meu abraço a todos os alunos, aos meus colegas, e a você, minha gratidão, sempre, tá? Agradeço a Rafael, que está aqui do meu lado, na faculdade, vai estar numa sala, estou em outra, por isso que eu estou sem máscara, para poder falar. Mas, assim, muito obrigada. Essa é a minha palavra para você. Muito obrigada. E o dia que precisar, professora B, estou aqui. Você não precisa agradecer, porque eu acho que quando a gente está em família, a gente sempre tem que estar de mãos dadas, e eu me considero parte dessa família. É muito, muito gostoso ver os rostos das pessoas com quem a gente compartilha a caminhada, com quem a gente tentou construir conhecimento. Estou vendo muitas carinhas aqui com as quais dividir sala de aula, isso é muito bom. Colegas de caminhada. Gente, olha, eu, nas minhas limitações, estou sempre aqui. Vocês sabem que pode contar comigo naquilo que a gente pode contribuir, tá? Mais uma vez, desculpa eu não ter me atentado ao tempo e não ter tempo para a gente dialogar mais. Mas, assim, como eu disse, eu estou à disposição. Né, Adriana? A gente faz... Não vai faltar oportunidade, viu? Vem aí a Semana da Pedagogia em maio. Então tá, nós vamos estar juntos, se Deus quiser, Bê. Um grande abraço a todos, não esqueçam da assinatura na lista, tá, gente? Abraços. Fiquem com Deus. Beijo. Vocês beijo, também, beijo. todo mundo. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Amém. Você também.